eu sou a pastora Rosane Dink, eu estou aqui com vocês mais uma semana. O nosso encontro hoje é o 34, Batalhe pelas Nações. O texto que está aqui é Eclesiastes 11:1, que fala assim: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Orar por nações é uma batalha, um exercício de fé, um ofício de fé. Conforme Hebreus 11:1 fala, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nem sempre, quando nós oramos por nações, nós conseguimos enxergar o resultado. Mas nós temos que ter uma certeza na nossa vida. Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada família e para cada nação. Então, como cristãos, nós temos que entender isso e entender também o privilégio que nós temos de fazer parte dos desígnios de Deus para todas essas coisas, para as nações, para as pessoas, para as famílias. E por isso nós precisamos orar por nações. Quando a gente entende, né, como nós falamos, essa responsabilidade de oração, de intercessão e buscamos a Deus por nações, nós podemos, como falamos, não enxergar o resultado daquilo. Nós temos exemplos na história de missões, nós temos exemplos, às vezes próximos que você conhece, de questões, pessoas que oraram anos e, em alguns casos, pessoas que morreram sem ver o resultado das suas orações, mas que depois as coisas aconteceram. A gente sabe quanto isso é importante, mas quando nós temos essa consciência, nós não desanimamos na nossa oração. Quando somos intercessores, você que já faz mais tempo que está conosco, ou você que está começando agora, às vezes você quer uma resposta imediata. Nós vivemos num mundo que é um mundo imediato agora, não é? A gente acha que tudo tem que acontecer agora. E quando se fala de batalha espiritual, principalmente por nações, nem sempre funciona assim. Às vezes demora. Se você ler o capítulo de Hebreus 11, todo o capítulo, a gente chama a galeria da fé, dos heróis da fé. Você vai ver que muitos deles não viram o resultado daquilo que eles falavam. Se a gente olhar algumas vezes os profetas, palavras que estão escritas na palavra de Deus que eles não viram acontecer, mas que realmente aconteceram. Quando a gente fala dessa questão de semeadura, né? Paulo fala que um planta, outro rega e um outro colhe. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. Eu fui missionária em Moçambique e pastora Simone e eu trabalhamos muito tempo lá porque nós queríamos uma igreja. Um dos projetos da nossa ida era a construção de uma igreja, onde ia também funcionar a escola, o Instituto Bíblico. E nós compramos um terreno enquanto estávamos lá. Aí nós compramos um segundo terreno no bairro onde a igreja já estava, porque a igreja funcionava num lugar emprestado. E quando a pastora Simone saiu de lá, a gente só estava no terreno, né? A gente tinha uma igreja pequena. Quando eu saí de lá, só estavam começando a colocar os fundamentos. Nem eu e nem a pastora Simone vimos a igreja construída ainda, a gente só conhece por foto. Mas nós oramos anos, nós trabalhamos por aquilo. Então, nós nos alegramos hoje porque a gente olha e vê a realização do trabalho. Então, como intercessor, você também precisa ter essa certeza de que mesmo não enxergando, vai acontecer, Deus vai interferir, Deus vai fazer alguma coisa. Nosso texto fala sobre George Miller, que é um exemplo, né, dessas coisas. George Miller, ele é um homem conhecido por ter respostas de oração. Ele trabalhou com órfãos, ele mudou a mentalidade de trabalhar com órfãos na Inglaterra, no século XVIII ou XIX. E o que acontece? Ele não viu tudo, né, das orações, ele viu muitas respostas de oração. E
os prédios com os quais ele chegou a trabalhar e ter sob responsabilidade dele 5.000 crianças. O que acontece? Depois que ele faleceu, o trabalho dele continuou, né? O texto fala, os prédios com os quais ele trabalhou durante anos ainda deram testemunho do trabalho dele. Nós conhecemos a história deles por causa de testemunhos, de pessoas que testemunharam sobre ele também. Então é muito importante. A oração, a intercessão por nações, elas têm que ser contínua e persistente. Mas também a gente precisa entender que às vezes Deus nos dá a oportunidade de ver a resposta e também nos dá a oportunidade talvez de ser a resposta. Quando nós oramos, eu até brinco às vezes que algumas pessoas não querem nem orar por missões, dizendo, eu não vou orar porque senão Deus me chama para o campo missionário. Eu posso, e vocês são muito, né, têm essa experiência, se Deus chamar, Ele vai dar condições. Se você estiver intercedendo por nações e de repente Deus começar a mover a sua vida e as coisas que você faz, eu vou dar também um novo testemunho meu. Eu orei 20 anos para ir para um lugar, porque eu entendia, né? Aí algumas pessoas falam, não, já passou. Em alguns momentos eu falei, não, eu acho que o meu tempo passou também, continuo amando missões, mas trabalhando com outra, entendendo que talvez eu fosse uma incentivadora. E de repente Deus mudou tudo e me levou para um outro lugar onde eu nunca tinha orado, mas eu orava, né, por nações de um modo geral. E Deus entendeu que naquele lugar, naquele momento, eu era importante. Eu fui resposta de oração para algumas pessoas. Eu fui resposta de oração com certeza, porque a igreja em Moçambique também orou. Então, nós precisamos ter essa certeza de que às vezes a gente vê a resposta, às vezes a gente é a resposta, a gente faz parte dessa resposta. Então, o que nós temos que fazer é perseverar em oração. Não aleatoriamente, mas orar pelos perdidos. E quando a gente fala de orar por aqueles que não conhecem a Jesus, quando você ora por uma nação, você quer que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, não vai mudar muita coisa no aspecto de mover, ou a gente vai mudar e Deus vai salvá-la porque ela... Não, a nossa oração por pessoas perdidas faz diferença no mundo espiritual. Eu não sei se você teve oportunidade, não sei se todos gostam, mas Este Mundo Tenebroso é um livro que foi lançado alguns anos atrás, fez uma diferença, assim, fez uma bagunça em algumas cabeças. Mas é muito interessante que o que chamava atenção ali, ele retrata essa questão de que a minha oração intercessória vai enfraquecendo no mundo espiritual os demônios que seguram aquelas pessoas nas trevas. É como se as trevas fossem se dissipando, é como quando você olha para o céu e parece que vem uma tempestade, a nuvem está muito escura e vai cair uma chuva bem forte. E de repente aquela nuvem vai clareando e some, bate um vento e dissipa aquela nuvem. Assim é a nossa oração por nações, por pessoas que precisam de Jesus. Vai fazer uma diferença enorme e elas vão ser alcançadas pelo Evangelho. O Senhor vai poder usar pessoas naquele lugar para que essas pessoas sejam alcançadas. Por isso nós precisamos orar. Interceder por nações, interceder por pessoas que não conhecem a Jesus. Quando somos intercessores, nós sabemos que aos poucos vamos minando, é como se a gente fosse minando mesmo essas barreiras que o diabo coloca nas vidas das pessoas. Eu não sei se você já viu, acredito que já viu na televisão, eu nunca vi pessoalmente, mas a implosão, né, de um prédio, às vezes um prédio de 20 andares, e os engenheiros sabem, eles fazem estudos e eles sabem onde colocar as dinamites, né, os explosivos, e quando eles estouram aquilo implode.
que eu e você, como intercessores por nações, sejamos como esses engenheiros, que a gente saiba, né, persistentemente colocar os explosivos no mundo espiritual, nas barreiras levantadas por Satanás, na mente, no coração das pessoas, nas culturas, e que nós possamos dessa forma, na hora que o Senhor se colocar presente, essas barreiras caiam e que essas pessoas sejam alcançadas, crendo, mesmo sem ver, crendo que Deus vai fazer diferença nesses lugares, vai fazer diferença nessas pessoas, né? O nosso texto fala que dá um exemplo de um muro, né, que precisava ser derrubado, e esse especialista sabia exatamente quanto bater, e tem um ditado antigo, né, que a água mole tanto bate em pedra dura que até ela amolece. Então o texto fala dessa pessoa que bateu, ela sabia onde bater e constantemente batia com uma marreta nesse muro até que esse muro caiu. Que a gente seja constante na nossa oração, que a gente seja constante na intercessão por nações, que o Senhor levante você, que você e eu e muitos mais intercessores movendo o nosso coração por nações, que o Senhor traga às nossas mentes, aos nossos corações enquanto oramos, lugares que precisam dessas intercessões naquele dia, ou às vezes naquele momento. Nós vivemos nesse mundo conturbado mesmo, e às vezes a gente não sabe o que se passa. A minha experiência sempre fala uma coisa, eu digo quando eu posso, quando você ouvir falar, no caso da África, que vai ter uma eleição, né, para presidente de algum país, dobre a sua oração por esse lugar, porque não são eleições fáceis, né? A gente tem visto em vários lugares, porque é muita coisa envolvida. Então, quanto a gente vê de desastres naturais tem acontecido, que nosso coração se mova a essas nações, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, que as pessoas cristãs nesse lugar, sejam missionários ou sejam naturais de cada nação, sejam ousadas, né, e usadas pelo Espírito Santo para que elas possam fazer diferença e alcançar cada pessoa que precisa ser salva. Orar pelas nações é um ofício de fé, não esqueça disso. É uma fé que pode não ver, mas que tem a certeza que vai acontecer. Amém? Que você possa buscar o Senhor por isso. E nós vamos orar, eu vou orar com você, que o Senhor possa estar nos movendo. Pai, que nesse dia, nessa semana, Senhor, onde estamos falando sobre batalhar por nações, que o Senhor mova o nosso coração, em cada lugar desse mundo, lugares talvez que a gente não ouviu falar, lugares que a gente não conhece, nações que nós não conhecemos. Senhor, é tão fácil hoje buscar informações, que nós sejamos movidos pelo Senhor a buscar, a interceder, que nós sejamos movidos pela curiosidade humana de ir atrás de informações e que o Senhor nos mova a orar, nos mova, Senhor, a orar pelos perdidos em cada lugar do mundo onde eles estão, por nações, Senhor, que às vezes são nações dentro de países, assim como as nações indígenas no Brasil, assim como outras nações, Senhor, que estão às vezes escondidas dentro desses países, que a gente possa ir além, que o Senhor nos mova a ir além, que o Espírito Santo nos mova e traga ao nosso coração e à nossa mente necessidades dessas nações, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, que o Senhor fale conosco, tenha liberdade de compartilhar conosco o teu amor pelas nações, Senhor. Tenha liberdade de compartilhar conosco aquilo que o Senhor quer para elas. Senhor, que nós sejamos ousados na nossa oração, mesmo que a gente não veja o resultado, mas que a gente possa entender que o Senhor vai fazer. Isso é fé, e é nessa fé que nós oramos, baseada na fé que nós temos no Senhor. E é um Senhor que é o Senhor do amanhã. Eu posso não estar aqui, mas o Senhor está, e o Senhor sabe o melhor a fazer. Nós queremos, Pai, que os nossos intercessores sejam abençoados pelo Senhor, de uma forma que a intimidade com o Senhor
faça com que eles entendam o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Boa semana, até o próximo encontro.